Perfeito, Pedro, obrigado. Eu vou começar a apresentar, né, do que vai se tratar a aula de hoje. No caso, as aulas passadas a gente deu a introdução teórica para vocês, falou também um pouco sobre os softwares que a gente precisa utilizar, né, para modelar o cenário, para a criação de rotas dentro do cenário. Mas até então a gente não falou de simulação de Ray Tracing, né? Então, quem vai ser o nosso software de apoio para realizar essa tarefa, no caso, vai ser o Rails Insight. Então, a gente vai falar dele um pouco, falar como é que a gente exporta aqueles arquivos lá. Na verdade, a gente vai falar um pouco mais sobre a GUI dele, a interface gráfica. E na criação de dataset em si, a gente vai falar um pouco mais de arquivo. Mas hoje a gente vai focar na interface gráfica. E também como configurar ela para que a gente tenha os nossos parâmetros, né? Que a gente quer na nossa simulação. Então, pode passar, Alane. Falando um pouco aqui do que a gente vai querer hoje. Essa aula se propõe a obter essa seguinte imagem. Nesse caso, a gente já está no Rails Insight. A gente tem um cenário com os objetos, com os edifícios, com as ruas, todas estabelecidas. E bem ali, não sei se vocês estão vendo, não sei se está muito pequeno, mas tem o TX, RX1 e RX2. No caso, para a gente vai ser os transmissores e receptores. E entre eles existem raios. Vai ser o nosso famoso Ray Trace. Então, o objetivo de hoje é fazer essa imagem, recriar essa imagem que representa a simulação de uma cena. Então, bora navegar, né, pelo Rails Insight. O Rails Insight ele é um software de simulação de Ray Tracing. Ele não é um software gratuito, né? Ele é um software pago. Então, provavelmente não vai ser possível vocês reproduzirem a simulação que a gente for fazer aqui na casa de vocês. Mas, por exemplo, na próxima aula a gente vai trabalhar um pouquinho sobre um software que não é pago, e vocês vão poder simular. Mas esse em questão não é pago. Pode passar, Alan. No caso, a gente vai explorar um pouquinho sobre as janelas do Rails, né? Ela tem várias ferramentas aí inclusas, e eu vou comentar cada uma delas, no caso as mais importantes, né? A primeira delas é sobre as features. No caso, as features elas vão estar relacionadas aos objetos que vão ter na minha cena. Então, não sei se vocês lembram, quando eu falei no Blender, que a gente basicamente dividiu os elementos do nosso cenário. Um arquivo estava relacionado somente aos edifícios, um outro arquivo estava relacionado às ruas que estavam lá, e assim por diante. Cada um desses objetos com um tipo de material diferente, né? Então aqui no Rails a gente importa todos aqueles arquivos e eles vão aparecer nessa janelinha chamada Feature. No nosso caso ali tem como exemplo, né? Tem as construções de concreto, construções que possuem vidro, o nosso chão, alguns objetos de metal, enfim, todos esses aí foram importados, né? Daqueles arquivos que foram gerados pelo Blender. E aí a gente tem acesso a eles. Existem várias funcionalidades que a gente pode fazer dentro da feature, né? A gente pode classificar esses objetos que foram gerados, no caso, né? Em basicamente três tipos, que são objetos, terrenos, cidade, folhagem também. Tudo isso é para que na hora dos cálculos o Rails consiga entender, né? Por exemplo, o que é um edifício e o que é uma folhagem. Então aí nessa janela de features que a gente vai fazer a classificação dos nossos objetos da cena. Não é difícil, eu quero bora fazer isso manualmente, né? Eu vou abrir agora, vou pedir para a Lani abrir o Rails. Alane, pode abrir o Rails na Sailor, por favor? Tem fácil ele aí? Não tenho. Consigo abrir ele aqui agora.
Então aqui nessa janela a gente pode fazer várias modificações nesse objeto que a gente, desses objetos que a gente importou, né? E para a gente acessar essas configurações extras, basta que a gente pressione com o botão direito, né, em cada um dos objetos. Deixa eu Alane, abrir um arquivo que eu consiga mostrar uma simulação. Que fica melhor de ver, acredito. mas ele está muito difícil de abrir? Um pouco. Mas acho que dá para mostrar por aqui pela janela, talvez. Certo. Mas algumas ações que a gente poderia realizar, né, no caso, seria a edição, modificação ou exclusão desses objetos. Aí, na edição, ou modificar recursos, é se a gente quiser editar um edifício, por exemplo, e aí a gente vai poder alterar a textura, mudar a altura e, por exemplo, até características específicas como a cor do objeto que está na cena. E acho que também um dos mais importantes seria excluir, né, alguns tipos de objetos que tem nessa janela. Outras opções adicionais também que podem ser úteis rotação, alteração de escala ou até mesmo a translação. Mas o que, que eu aconselho, né? A gente já utilizou uma ferramenta que faz as edições do nosso cenário, que no caso é o Blender. Todas essas modificações elas são um pouquinho mais complicadas de fazer no Rails. Então é por isso que a gente utiliza o Blender antes. Quando a gente joga os nossos arquivos para o Rails, ele já está basicamente todo bonitinho, nosso cenário já está todo organizado. A gente não vai fazer rotação, não vai fazer escala, nada. Ele já está todo configurado no Blender. Então, essa janela para a gente seria mais interessante se a gente quisesse ou adicionar novos objetos ou excluir novos objetos, né? Mas eu não aconselho que vocês façam modificações dentro do próprio Rails. Até porque isso pode ter um conflito com os arquivos gerados pelo Sumo, né? Já que a gente planejou uma rota no cenário do Blender. Se a gente fizer modificações no Rails, pode ser que dê conflito de rotas lá. Então, a rua que a gente estabeleceu, como ela vai estar em uma posição diferente, pode ser que dê conflito na hora de simulação de várias cenas, né? A gente está explorando aqui basicamente a simulação de uma cena. Mas quando a gente for para o Realm of Time, vão ser várias cenas seguidas, em vários instantes de tempo, né? Pode ser que algumas modificações que vocês façam no cenário no Rails não se alinhe com as rotas que foram criadas no Sumo. Então, é bom ter cautela na hora de mexer no cenário aqui no Rails. Acho que a Alane vai demorar um pouquinho, então, Alane, passa para a próxima janela. Ah, conseguiu. Tá aí. Então, aí está o nosso Rails, né? É importante falar que a nossa GUI, essa interface gráfica, ela só consegue ser acessada por Windows, tá? Se vocês fizerem, instalarem o Rails pelo Linux, vocês não vão ter acesso a essa interface gráfica. Então é por isso que aqui, como o meu PC e o PC da LAN é Linux, a gente está precisando abrir um servidor que é Windows para a gente poder ter essa visualização. Mas aí estão todos os nossos objetos, né? Todos aí foram classificados como cidade, mas é só por simplificação, tá? Tem um objeto por último lá. Esse objeto vai ser falado um pouco melhor depois, então para deixar ele de reserva. Mas, Alane, pega qualquer um desses aí e clica com o botão direito. Vocês podem ver que tem vários tipos de modificações que vocês podem adicionar a um desses objetos. E aí, basicamente, vai ser um trabalho de exploração, né, de vocês. Mas existem essas possibilidades aí nessa janela Future. Pode voltar para o slide. Ok. Agora bora falar da próxima janela. Ok, a próxima janela vai ser dos materiais utilizados, né? Então vocês viram que existem vários objetos na cena e cada um deles tem um tipo de material diferente. E por que, né, a gente precisa colocar os materiais? Basicamente é para deixar a nossa simulação
mais próxima do que seria do real, né? Já que os nossos raios vão interagir diferente a depender do material que vai ocorrer essa interação. Então, é de extrema importância vocês adicionarem os materiais em cada objeto que vocês colocarem. Por padrão, normalmente quando tu importa os objetos para o Wireless, ele coloca todos eles como metal. Então tudo na cena seria metal se eu só rodasse a simulação sem modificar os materiais. E aí nessa aba de materiais tem vários tipos de materiais, né? Já vem alguns tabelados, como um banco de dados do próprio Wireless, que é a figura mais abaixo ali. Vocês podem ver que tem coisa para tijolos, concreto, vidro. Também, a depender da frequência que vocês estão utilizando, né, do sinal ali, pode ser que precise de características diferentes esse material. Novamente, como é que a gente cria materiais, como é que a gente exclui materiais? Alane, pode voltar pro Riley. Beleza. No Rails aí já nos materiais, vocês podem ver que cada um dos objetos eles estão associados a um tipo de material específico e até a frequência que eu estou rodando a minha simulação, né? No caso da onda que eu estou utilizando. Todos eles estão especificados para 5 GHz. E basicamente todas as alterações que eu fizer nesse material eu posso fazer clicando nele com o botão direito. Então, tenta clicar nele, Alane. E aí eu vou em propriedades. E aí eu vou poder informar alguns parâmetros. Deixa eu ver. Dá um cancel. Aperta de novo lá. Acho que é em edit. Dá um cancel. Ver. Ah, não. É em propriedades mesmo. Então, em propriedade, a gente tem a possibilidade de modificar somente algumas coisas. Mas aí, ó, a gente pode colocar algumas características intrínsecas do material, com permissividade, condutibilidade, enfim, para caracterizar esse material. Mas, como a nossa simulação é simples, eu basicamente utilizei o banco de dados que o próprio Rails ele informa para a gente. Aí pergunta, como é que eu iria inserir o novo material, né? Então dá um cancel aí. Eu clico com o botão direito e aperto em New. Não, calma lá. Em New eu posso adicionar um novo material. Coloca em Material. Ok. E aí eu vou escolher o objeto que vai possuir esse material. Escolhe qualquer um aí. Só para servir de exemplo. Pode selecionar. Certo. Nesse caso aí, agora eu vou ter que informar as características desse meu novo material que eu vou colocar na minha simulação. Então, normalmente, de novo, né, a gente vai colocar sobre a condutividade dele, sobre a permeabilidade, enfim, definir também a cor que ele vai aparecer na nossa janela de visualização. Então é assim que vocês adicionam novos materiais. Dá um cancel, que a gente já configurou tudo. Eu acho que se encerra por aqui a parte de materiais. Pode voltar para a janela de apresentação. Beleza, falamos de materiais, agora a gente vai para as formas de onda. Basicamente, as formas de onda vão ser a forma, né, que o nosso sinal vai se propagar no ambiente. Ele vai normalmente ele é através de um sinal senoidal, né? Então aí a gente pode adicionar que tipo de onda vai ser. No caso, tem dois tipos muito frequentes que a gente utiliza, que é a onda senoidal e a onda gaussiana. E aí a gente pode especificar todos os parâmetros dessa onda.
como por exemplo a frequência, né? Que ela vai possuir a frequência da portadora e também a fase dela. No nosso caso, né, nosso exemplo de simulação é uma senoide com frequência de 5 MHz e com fase zero. Então, bora lá pro Wireless, só para a gente dar uma olhada direitinho. Ok, Douglas, é só adicionar o teu nome, tá? Beleza, então aí na tela de formas de onda, a gente já especificou uma forma de onda, que no caso é a nossa sinoidal. Clicando com o botão direito nela, a gente consegue... Isso, clica com o botão direito, propriedades. Aí a gente consegue especificar os nossos parâmetros. Tem uma coisa que está aparecendo aí, que são as imagens, né? Nessa versão do Wireless, eu consigo ver as imagens da onda. Na versão que eu estava utilizando, ela é um pouco mais antiga e eu não conseguia ver, tá? Porque essa versão antiga, ela está mais adaptada para o nosso código do Time. Então, se vocês forem baixar, por exemplo, repositórios, que a gente vai falar posteriormente, vocês vão baixar uma versão que é um pouco mais antiga que essa que a Alane abriu. Mas nessa, por exemplo, ela é bem mais completa, que a gente consegue ver até o formato da onda que a gente selecionou. Então é aí que a gente vai especificar todos os parâmetros, tá? Creio que não tem muita coisa a falar dessa parte, então a gente pode seguir. Alane, gostaria de continuar? Posso passar a palavra para ti também, falando um pouco das antenas. Pode ser? Se não, continua. Tá bem. Então, bora falar um pouco também de outro elemento que é super importante, né, na nossa simulação, que são as antenas. Então, existe uma janela que vai caracterizar especificamente o tipo de antena que a gente vai utilizar. No caso, a gente vai utilizar um tipo específico, né? Vai ser do tipo isotrópica, que eu vou falar no slide depois desse. Mas, basicamente, nessa tela a gente vai colocar o tipo de antena que vai ser utilizado. E vocês podem colocar diversos tipos de antena, tá? Porque o RX e o TX eles podem ter tipos de antenas diferentes. Basta que eu faça a associação correta na hora de criar os transmissores e receptores. Então, vai lá, Alane, no Wireless, para a gente dar uma olhada mais ou menos nos tipos de antena que a gente tem. Certo. Os tipos basicamente que a gente mais utiliza são a isotrópica, né? E a isotrópica basicamente é uma antena que irradia a sua potência para todas as direções possíveis, né? Então ela representaria basicamente uma esfera, né, para a gente. Os raios vão sair de todas as direções possíveis. Ela não possui um caráter diretivo. Meu sinal não é direcionado para um só lugar, como a gente viu, por exemplo, em antenas que utilizam o beamform, né? Utilizam a técnica de beamform. Essa não, ela utiliza basicamente todas as direções. Então, aí em antenas, a gente pode... tem vários, né? Vários tipos. E também no Wireless é possível adicionar um sistema MIMO, né? De antenas. Então, ao invés de colocar somente uma antena no receptor ou no transmissor, eu posso fazer a configuração MIMO, daqueles tipos lá que a gente viu. Uma ULA, uma UPA, enfim, todos esses tipos é possível fazer aí. No nosso caso, que é uma simulação mais simples, nós vamos utilizar a isotrópica. Clica na isotrópica para eles verem como é. Ó, na isotrópica, a gente
tem basicamente a emissão de radiação em todas as direções, né? Então a gente está emitindo onda em todas as direções possíveis. E aí vocês também podem alterar os parâmetros dessa antena. Essa imagem que a gente está vendo, basicamente é o padrão de radiação da antena, né? É possível importar padrões de radiações que o próprio usuário configurou. Isso é possível fazer pelo Wireless Insight. Eu não explorei tanto isso, mas é uma ferramenta possível. Ver. Basicamente ali os parâmetros são o tipo de onda, né, que vai ser irradiada, o tipo de polarização e outros parâmetros ali. Então, basicamente, aí a gente configura a nossa antena. Pode voltar para a apresentação. Ok. E agora a gente chega, né, nos nossos transmissores e receptores que vão estar na nossa cena. Lembrando um pouco dos conceitos teóricos, o transmissor para mim vai ser aquele que vai mandar o meu sinal e o receptor vai ser aquele que vai receber o meu sinal. Então, eu consigo fazer a configuração dos transmissores e receptores na aba de Transmitters and Receiver, né? Então, aí eu vou poder estabelecer o tipo de transmissor, eu vou também poder estabelecer aonde é que ele vai ser posicionado na minha cena, no caso de uma cena, na simulação de uma cena. Então, novamente, bora voltar para o wireless para a gente ver melhor isso. Ok, pode fechar aí. Aí, pronto. Então aí, no nossa simulação, no caso, foram gerados, né, um transmissor e um receptor. Cada um deles vai ter apenas uma antena. Se vocês conseguem, acho que vocês conseguem ver ali TX antena, né? A antena que vai ser configurada no transmissor vai ser do tipo isotrópica e é possível alterar, tá? Essa configuração. Se vocês adicionarem outros tipos de antena na aba antena, vocês podem modificar o tipo de antena que vai estar no transmissor ou receptor. Como no nosso caso só tem um tipo que a gente configurou, então ambos TX e RX são do tipo de antenas isotrópicas. No caso também a gente tem dois RX e o tipo deles vai ser pontual. Então o meu RX e o meu TX vai ser representado por um ponto no espaço. Bora tentar criar um RX novo. A Lani pode criar aí. Tu vai apertar o botão direito, New e receptor. Aí, ó, tem dois tipos, né? Tu pode criar transmitter set ou receiver set. Existem vários tipos. Existem receptores no formato cilíndrico, polígono, uma esfera. No nosso caso é um ponto. Tem outro também que é muito interessante, que é um grid de receptores. Então, tu vai selecionar uma área e essa área vai conter uma determinada quantidade de receptores na minha cena. Porque isso é interessante, né? A gente pode fazer simulações onde a gente quer ver a distribuição de potência do nosso sinal em diferentes pontos do nosso cenário. Então a gente pode criar um grid de receptores numa determinada área, faz a simulação e a gente vai conseguir visualizar como é que vai estar a distribuição de potência em cada ponto do nosso grid. Então por isso que é interessante esse tipo de receptores. Tá? No nosso caso a gente só vai querer um, que é o receptor do tipo ponto, né? Então vai ter
um TX para um RX, a ligação desses dois pontos. Né? A gente só vai ter um canal no nosso cenário. E entre esse canal vai ter uma quantidade lá finita de raios. A mesma coisa pode ser feita também com um transmissor. Só vai por cima do transmissor. Né? Isso. Pois é, todos aí é o mesmo, né, basicamente, do transmissor. E lá no final também tem, por exemplo, uma onda plana, né? Que é um tipo de onda que a gente pode emitir do transmissor. Que ela seja vista como uma onda plana pelo receptor. Acho que a gente pode dar uma olhada na edição também, né? Então, Alane, clica com o botão direito agora no RX. Quando a gente clica, a gente tem também várias opções. A gente pode duplicar, pode deletar. Tem várias opções. Bora dar uma olhada na edição. Edit. Ó, na tela de edição de receptores, a gente vai poder posicionar o nosso RX onde a gente deseja. Então, no nosso caso, a gente tem dois receptores, que são esses dois pontinhos azuis. Se a Lani clicar com o botão isso, com o mouse, a gente pode arrastar o nosso receptor para onde a gente quiser na nossa cena. E a gente também pode, clica de novo nele lá. Agora dá um botão direito, a gente também pode editar a posição aqui, né? Enfim, se vocês tiverem uma posição física, vocês podem editar no X, Y, Z, né? A mesma coisa pode ser feita também com o TX. Ó, no nosso caso, a gente tem um TX, que é esse pontinho azul, e também a gente pode fazer os mesmos tipos de modificação. O que é importante para vocês saberem também é que na hora de posicionar o nosso RX e o nosso TX na cena, a posição dos RX não vai importar muito, somente a do TX. Por quê, né? Por que não vai importar do RX? Porque as posições do RX vão ser especificadas por aqueles arquivos sumo que a gente gerou na criação de rotas. Então, aqueles arquivos sumo contêm a posição exata do nosso veículo, que no caso vai ser um RX, dentro do nosso cenário. Então, quando a gente rodar a simulação no Rainbow Time, as posições dos RX vão ser posicionadas exatamente como foi especificado nos arquivos sumo. Qual é a sala 16? Então, não se preocupem muito na posição de que vocês vão colocar os RX. É mais interessante vocês se preocuparem com a posição do TX. Porque o dos RX, novamente, vão ser posicionados pelos arquivos sumo na hora de simulação do Rainbow Time. Pode fechar a aba de edição. Beleza. Então, ó, a gente já falou de várias abas aí, né? Já falou da geometria, quais tipos de objetos tem na cena. A gente tem que estabelecer os materiais de cada cena, de cada objeto. Tem que especificar o tipo de onda que a gente está trabalhando, né? O tipo de antena também, especificar os quantos transmissores e receptores a gente está utilizando na cena. E agora a gente vai para uma que é muito importante também, que é a Study Area. Pois é, onde é que é? Não, Alane, pode voltar para a apresentação.
Acredito que o Fritz teve algum problema, então vou continuar a partir daqui, o que ele estava falando. Oh, E meu Deus, acho que eu coloquei no mudo e não retirei, né? Pode me falar exatamente de onde eu parei eu ia começar o slide sobre historiária. Ah, perfeito. Perdão, pessoal. Eu coloquei no mudo e não percebi. Falando um pouco de novo, né, do que seria a historiária. A historiária seria um papel crucial aí para que vocês direcionem a análise de vocês, né, no cenário. Porque imaginem comigo, se vocês tiverem um cenário muito complexo e muito grande, fazer a simulação nele todo seria computacionalmente custoso, né? Então, dentro do Rails, a gente tem a opção de selecionar somente uma área para ser estudada. E é nessa área que vão ser gerados nossos raios. Basicamente, essa é a importância da estagiária. E outra também é que, a partir das configurações da estagiária, é que eu consigo estabelecer os meus modelos de propagação de raios. Então, a gente vai ver que existem vários tipos de propagação de raios, que vocês podem dar uma visualizada e entender melhor como funciona no manual do Rails Insight. No nosso caso, aqui a gente está usando o XX3D, né, modelo. Ele é um pouco mais realista e é computacionalmente mais otimizado do que os outros tipos que existem aí. Mas bora ver como é criada, né, uma historiária na prática. Então, Alane, bora para Rails, vai na historiária. No caso, já foi criada uma, né? Tá vendo que ali o tipo de modelo é o XPD Ray, né? É um tipo de propagação de raios. E essa seleção pode ser feita manualmente. Então, clica com o botão direito, New, adicionar, novo, né? E isso, adicionar uma nova historiária. Aí deixa eu ver aí. Isso, fazer manualmente. Esse primeiro. Ok. Ó, no nosso cenário, eu já criei uma historiária, que no caso é esse retângulo aí que está mais apagadinho, né? Acho que a Lani já ia criar uma nova historiária aí. É possível, tá? Criar várias historiárias para serem analisadas diferentes partes do cenário. E aí tu vai nomeando como áreas de estudos diferentes. No caso, a gente só tem uma. Como é feita a seleção dela, né? Eu acho que ainda está como seleção, Aline. Tenta clicar com o botão em algum botão. Tu vai ter que voltar, criar um novo tutorial. E manualmente, ok. Ó, se ela clicar, pode clicar, isso. Com esse botão de seleção a gente vai selecionar uma área através de um polígono, né? Então, acho que ela vai fazer um retângulo de novo. Mas bora pensar em algo diferente. Eu não quero analisar todo esse cenário que eu construí aí. Eu quero analisar somente o que vai acontecer nessa rua mais à esquerda. Basicamente, eu criaria um novo retângulo que só pegasse essa parte dessa rua à esquerda. Então, todo o cálculo que aconteceria na simulação seria somente nessa rua. Então, os raios só seriam gerados nessa rua. No caso, nessa área de estudos. Essa parte aí é basicamente para te ter uma elevação, né? Porque o nosso objeto é 3D, então tu precisa ter uma altura máxima. Eu acho que é ali que ele começa da base, ele começa da altura 00 e vai até a altura máxima de 13, não estou vendo muito bem. Mas isso daí é só para te especificar a espessura da historiária. Isso daí vocês têm que escolher de acordo com o cenário de vocês, né? Ver qual é a altura máxima dos prédios que tem no cenário, estabelecer a altura máxima e a altura mínima abaixo do solo, né? Normalmente ele já indica, por padrão, um valor que já está correto. Mas é sempre bom deixar um espaço tanto para cima quanto para baixo. Beleza.
Então, pode dar um cancel aí, que a gente já tem um. Lembrando, vocês podem ter mais de uma study area, tá, na simulação. No nosso caso, a gente só vai ter uma, porque o nosso cenário é pequeno, foi feito para ser pequeno e foi feito para ser simulado rápido. A Lani pode clicar com o botão direito na study que já foi criado. Vai em propriedades. Ó, perfeito. Aí em propriedades, deixa eu só aumentar a minha tela aqui. Nessa parte aí de configurações, tem algumas coisas importantes. Essa short description aí, é interessante que vocês coloquem como study, tá? Isso daí vai gerar uma pasta pra gente com a cena simulada. E a pasta que o RayMobTime acessa é study. Então é importante que esteja com essa nomenclatura quando vocês forem salvar. A seleção seguinte é do tipo de propagação. Então, o modelo de propagação a ser utilizado na cena. Então, aperta ali ela no modelo de propagação, pra gente dar uma olhada. Ó, vocês podem ver que existem vários tipos aí de propagação. Todos eles estão bem detalhados no manual do usuário no Rails Insight, tá? Então a gente não vai se alongar nisso aqui, mas saibam que existem outros tipos aí de modelos de propagação. Basicamente é a forma como o raio vai interagir, né, com o ambiente. E isso, por exemplo, limita quantos tipos de interação vai poder existir na cena. O que a gente usa, que é o Full 3D, a gente consegue, por exemplo, ter mais, acho que no máximo 30 reflexões, eu tenho que conferir isso, mas a gente consegue ver também no manual, e no máximo 3 difrações na nossa cena. Então, é interessante escolher o tipo de propagação, o tipo de modelo, né, de propagação, a depender das suas especificidades. Mas cada um tem os seus prós e contras. Vocês podem ver depois. Ali, acho que foi uma pergunta da primeira aula, né? Se a gente pode definir o número de reflexões, o número de difrações que podem existir na nossa cena. No caso, existe um número máximo e existe um valor padrão que quando a gente não seleciona nada ele já gera, né? Então aí aparentemente o valor padrão são 6 reflexões em uma cena, mas a gente pode diminuir isso colocando, tem que ver o número máximo para esse tipo de modelo, mas acho que é 30, mas eu vou ter que confirmar depois. Mas nesse espaço eu consigo definir a quantidade de interação que vai ter no meu cenário. Então aí seriam somente 6 reflexões e nas difrações apenas uma, caso sem transmissões, né? Transmissões é quando a onda ela basicamente entra no material, né? Atravessa o material. Então aí existiria uma transmissão. Ou também quando isso ocorre em objetos do tipo folhagem na cena. Essa transmissão também é interessante ser adicionada. Enfim, outros requisitos, outros parâmetros a gente não vai abordar tanto. Alane, aperta ali em Result Request. Certo. Esse Result Request ele é importante porque ele vai definir o que vai ser gerado para mim na nossa simulação. Eu vou só colocar meu computador para carregar rapidola. Me dei um segundo. Ok, estou de volta. Então, como eu havia falado, seriam basicamente nossos outputs, né, da simulação. A depender do para que tu vai querer utilizar, né, os resultados da simulação, tu vai poder selecionar esses tipos de outputs. Os mais comuns que a gente costuma selecionar são esse Propagation Paths, que é basicamente os caminhos de propagação, que seriam nossos raios, né? A potência recebida no receptor, o ganho ou perda de caminho que acontece entre o receptor e o emissor, né? Os campos
os campos elétricos complexos, as respostas impulsivas, né, complexas. Isso tudo é interessante para depois ser utilizado em pós-processamento. A gente vai falar um pouco mais na aula 4. Como eu falei para vocês, é possível, por exemplo, fazer MIMO dentro do Rails, só que isso demanda um pouco mais de poder computacional. A gente pode utilizar antenas isotrópicas ao invés disso, especificar alguns tipos de outputs aqui, e através desses outputs, por meio de pós-processamento, a gente construir um sistema MIMO através dos raios gerados em uma antena isotrópica. Então, é possível fazer isso, né? Só para vocês terem uma ideia da importância desses outputs aí. E através desses outputs a gente também pode estabelecer canais, né? Caracterizar canais. Aí basta selecionar quais vocês vão querer e fazer a simulação e aguardar os resultados, né? Então, onde a gente vai conseguir ver os resultados? Dá um cancel. Deixa eu só diminuir um pouco aqui o zoom da minha tela. Volta lá pro slide. Só para a gente ver se a gente não pulou nada. Tá, então a gente falou da estagiária. Tá, então agora realmente a gente vai falar um pouco dos outputs, né? Então, a gente fez a nossa simulação, gerou os nossos resultados. Onde é que a gente vê isso? Na GUI, né? Então existe essa tela de output. Aí tu pode voltar. Desculpa, Alane, mas agora pode voltar para o Rails de novo. No Rails, no caso, como eu falei para vocês, né, a Alane está utilizando uma versão mais atual do Rails Insight. E é um pouco diferente, né, as janelas que existem entre as versões. Mas nessa versão a gente consegue ver em Results, né? Então aí vão aparecer todas aquelas opções que a gente selecionou no Result Request. E então bora dar uma olhada como é que a gente plota os nossos raios, né? Então, ali tem um termo que é... Opa, verdade, acabei de lembrar. Por favor, galera, coloquem o nome de vocês no chat para que seja feita a contagem de frequência depois, tá? Coloquem no chat. E quando vocês estão colocando, bora continuar. Certo. Então, aqui a gente vai selecionar esse Propagation Paths. Alane, tu pode clicar naquele maisinho ali. Nesse Propagation Paths, ele vai dar a relação de todos os TX e RX que existem na cena. Então, Alane, clica com o botão direito no RX e a gente vai fazer o load primeiro de todos os RX que existem na cena. No nosso caso são 2, né? Aí vai aparecer. E todos os caminhos que foram gerados entre o transmissor e o nosso receptor. Ali do lado também já aparece a potência de cada um desses raios, né? Mas, como vocês podem ver, eles ainda não aparecem no nosso cenário. Alane, dá um aumento dá um zoom na janela de visualização. Eu acho que tu clicou e apareceu o raio. Vai lá, dá um zoom. Acho que pode dar um zoom com... Isso, perfeito. Perfeito. Ó, a Alane, ela clicou ali naquele primeiro raio, e se a gente fazer o plot dele, ele vai aparecer no nosso cenário. Alane, clica com o botão direito no Receiver de novo. Pode apertar com o botão direito. A gente pode escolher também a quantidade de raios que a gente quer ver, né? No caso, a gente pode ver todos ou selecionar só alguns. Então, dá um View, pode apertar View Some Paths. Beleza. Aí a gente pode selecionar uma quantidade mínima de raios e podem ser selecionados a partir de um certo critério.
No nosso caso, basicamente, é no critério de potência do raio. Boa tarde. Então, basicamente, a gente vai plotar. Então, ali ela selecionou 3, né? Então, dá um OK aí. Ó, lá na cena já deveria estar aparecendo os 3 primeiros raios. Que apareceram em negrito ali, né? Então, aí, vocês já vão ter o nosso primeiro traçado de raios. A mesma coisa pode ser feita para o segundo receptor. Então, olha, percebam aí que ocorreram vários tipos de interação, né? De alguns tipos de interação. A maioria deles foram reflexões. Então, ali teve uma reflexão no prédio, também teve reflexão com o chão. E aí vem a importância de vocês especificarem muito bem os tipos de materiais dos objetos. Que a depender do tipo de material, a potência ali pode mudar drasticamente. Então, vocês não vão estar realizando uma simulação muito realista, né, do cenário de vocês. Então, essa é a importância aí de estabelecer muito bem o tipo de material que está sendo utilizado na cena. Creio que é isso. Bora voltar lá para os slides rapidinho, Alane. Creio que o próximo slide ele vai falar um pouco sobre essa janela de visualização, isso mesmo? Então, a gente já deu uma abordada muito bem nela, né? A janela de visualização vai ser basicamente para vocês verem tudo que está na cena de vocês, os receptores que vão ser inseridos, os objetos que vão ser inseridos, enfim, todos esses aspectos vocês vão poder visualizar na janela View. Existem várias funções também na janela View, tá? Tem vários tipos de visualização. A gente está vendo a visualização 3D, existe a visualização 2D, existem tipos de perspectivas diferentes, né, para a gente olhar o nosso cenário, mas isso é só explorando a interface gráfica. A gente não vai se aprofundar muito nisso. Mas basicamente é aqui que vocês vão ver se vocês estão fazendo tudo certo. Então, especifiquei os meus RX, vou ver lá na janela de visualização se eles estão na posição correta. Ou o TX, eles estão na posição correta. Assim por diante. Se os prédios eles estão bem colocados, se as ruas elas não estão sobrepondo aos prédios para que não ocorra conflitos, se a study area foi especificada corretamente, se a altura dela também está de acordo com a altura dos edifícios, enfim. Tudo isso vocês vão poder visualizar na janela de visualização. Passando acho que para o último slide, a gente vai falar um pouquinho basicamente é um recurso que pode ser adicionado para que a nossa simulação ela seja ainda mais realista, né? No caso, eu estou falando sobre o diffuse scattering. Sobre o diffuse scattering, basicamente é um fenômeno que ocorre, né? Principalmente em frequências muito altas, em que ocorre basicamente dispersão dos raios, né? Então, quando a gente utiliza cenários com uma frequência muito alta, é muito indicado que seja utilizado o recurso do diffuse scattering, né? Então, todos aqueles materiais que a gente especificou na aba materiais precisam ser habilitados o diffuse scattering para que ocorra esse fenômeno do surgimento de diversos raios, né? Basicamente, isso ocorre em superfícies granulosas, né? Elas não são perfeitamente lisas. Então, quando o raio ele incide sobre essa superfície, ele acaba gerando vários outros raios ao invés de ter uma reflexão, somente uma reflexão, né? Então, bora dar só uma olhada rapidola na aba de materiais, Alane. Aba de materiais, seleciona qualquer um aí, bora em propriedades. Lá embaixo existe uma opção chamada DS Enable. Aí a gente pode habilitar o diffuse scattering.
Basta que seja feito isso, dê um OK, só dá um OK. E ali no lado direito, vocês viram que apareceu o tipo de modelo, né, de diffusion scattering, que é o Lambertian, alguma coisa assim. Então, basicamente, agora esse material ele vai sofrer do fenômeno de diffusion scattering. Qual é o custo disso, né? O Pro a gente já sabe, que basicamente vai deixar o nosso cenário ainda mais realista. O custo disso é computacional, né? Vai ter que ser feito ainda mais cálculos para que seja levado em consideração esse fenômeno. Então, uma cena que demoraria alguns minutos, possivelmente depois vai demorar algumas horas. Então, isso pode aumentar o custo, o tempo, né, da tua simulação. Eu acho que finalizou. Estamos quase chegando no limite do horário. Era isso que a gente queria abordar sobre o software Rails Insight. Espero que vocês tenham gostado de conhecer, né? É uma ferramenta extremamente poderosa. Tem vários outros tipos de recursos que a gente não vai poder explorar aqui, mas eu convido vocês a lerem o manual, né? E eles têm todo explicadinho como é que funciona, todos os recursos, como é estabelecido, por exemplo, os tipos de interação, a matemática por trás, as ideias de eletromagnetismo desenvolvida por trás, tudo isso. Vocês podem dar uma olhada no manual. A Alane quer fazer alguma consideração? E também, se alguém tiver alguma dúvida, pode também colocar aí no chat ou abrir o microfone e falar. Consideração só que, como já foi dito, o Insight ele é um software pago, então talvez muitas pessoas não possam ter acesso, não consigam ter acesso a ele. Então, a partir das próximas aulas, acredito que vocês irão ver menos o Genivaldo, porque a partir das próximas aulas eu assumirei e a gente vai ver outras alternativas que a gente pode ter para também fazer traçado de raio, além do Insight, que pode ser uma ferramenta que não seja acessível a todo mundo. Como spoilers, aqui o Shiona, que é uma ferramenta, é mais uma biblioteca, então a gente não consegue ter uma interface e mexer diretamente com ela, assim como o Insight, mas é uma ferramenta também muito fácil de se trabalhar, que a gente pode usar também como alternativa, que não é paga para fazer traçado de raio. Perfeito. Então esperem as Obrigado, próximas aulas.